Nós vamos estar falando hoje sobre as duas testemunhas. E muitas pessoas estão falando, e correto, né? Que estamos em dias difíceis, dias sérios, né? E é só abrir a internet que você vai, graças a Deus, né, poder ver muitas informações. Claro que no meio das informações, nem todas vão ser corretas, você tem que ter a sabedoria para analisar, né? Como eu disse de um homem que eu respeito, mas algo que ele disse que a igreja simplesmente vai ser destruída, né? Então, é meio sério isso aí, essa questão. Amém? Então, irmãos, em todo lugar, na internet, em algumas igrejas, temos ouvido falar sobre o anticristo, o falso profeta, né? Não só um falso profeta, o falso profeta, que é o grande, né? Mas como muitos falsos profetas. Mas, pela Bíblia, se você analisar aqui Apocalipse 13, versículo 5, está escrito assim: então foi permitido à besta falar grandes blasfêmias, e lhe foi dada autoridade para fazer o que quisesse durante 42 meses. O que é 42 meses? 3 anos e meio ou 1260 dias. Amém? Então, o anticristo, o falso profeta, o homem do pecado, quando eles se aproximam, pela Bíblia também, as duas testemunhas se aproximam. Amém? Agora, talvez eu falando assim, duas testemunhas, talvez pareça como algo normal, mas então talvez você pense, que duas testemunhas? Que testemunha é essa, né? Então, vamos agora para Apocalipse 11, em que tem a história aqui dessas tais duas testemunhas. Depois disso, recebi uma vara de medir e me foi dito: vá e tire as medidas do templo de Deus e do altar, e conte o número de adoradores, mas não meça o pátio exterior, porque ele foi entregue às nações. Elas pisotearão a cidade santa durante 3 anos e meio, 42 meses. Ok, na minha tradução está 42 meses. Isso. Na minha também está 42, né? Ok. Darei autoridade a minhas duas testemunhas, e elas se vestirão de pano de saco e profetizarão durante 1260 dias. Então você está vendo que nós acabamos de ler que foi dado à besta poder e autoridade durante 3 anos e meio. Aí você vê aqui que algo vai acontecer na cidade santa. É ou não é? Uhum. Durante 3 anos e meio. Então, qual é a cidade santa? Podemos exagerar, mas não vamos. É simplesmente Israel, Jerusalém. Amém? Então, vai haver algo turbulento na cidade santa de Deus. E Deus vai dar poder a alguém que ele chama, ou dois alguéms que ele chama de duas testemunhas. E essas duas testemunhas se vestirão de pano de saco, ou seja, pano de saco fala de humildade, né? Pano de saco fala de humildade. E elas profetizarão durante 1260 dias, que é 3 anos e meio. Então você está vendo que a besta vem. A cidade santa, vai acontecer algo muito dramático na cidade santa, com os judeus, contra os judeus, né? Tem servos de Deus, homens sérios, que dizem que o holocausto que aconteceu aqui na Alemanha, quando vier essa situação aqui, vai parecer como se fosse uma brincadeira de criança. Ou seja, o holocausto não foi nada em comparação com aquilo que vem, né? E
Então, olha só o que se aproxima de nós, né, irmãos? Mas Deus, graças a Deus, né? Porque Ele sempre deixa esperança para nós, né? Ele diz aqui que há 2 testemunhas que estarão profetizando durante 1260 dias, ou seja, a besta vem, a cidade de Deus será pisoteada, mas Deus vai enviar 2 testemunhas. Vamos ler o versículo 4. Essas 2 testemunhas, quem são? São as 2 oliveiras e os 2 castiçais ou candelabros que estão diante do Senhor de toda a terra. Se alguém tentar lhes fazer mal, da boca lhes sairá fogo e consumirá seus inimigos. Assim, deve morrer quem tentar lhes fazer mal. Elas têm poder para fechar o céu, a fim de que não chova durante o tempo da sua profecia. E tem poder para transformar as águas em sangue, e para ferir a terra com pragas de todo tipo, todas quantas vezes quiserem. Então, nós acabamos de ler que a besta recebe autoridade para fazer o que ela bem quiser, ok? Mas aqui também tem 2 testemunhas de Deus que também vão fazer sinais a hora que eles quiserem. Versículo, cadê? 7. Quando tiverem concluído o seu testemunho, ou seja, quando eles acabarem a missão que eles têm para fazer, a besta que vem do abismo lutará contra elas e ela as vencerá e as matará. Ou seja, essas 2 testemunhas, mesmo sendo poderosas, elas vão ser vencidas pela besta. Olha só. 8. Os corpos ficarão estendidos na rua principal da grande cidade, chamada figuradamente Sodoma e Egito, onde seu Senhor foi crucificado. Onde que Jesus foi crucificado? No Brasil? Não, em Jerusalém, né? É ou não é? Então, já tem uma pista aí que eles vão estar por Israel. Eles vão estar na quebrada de Israel. E quando eles morrerem, olha só o que vai acontecer. Os corpos ficarão estendidos na rua principal da grande cidade, chamada figuradamente Sodoma e Egito, onde seu Senhor foi crucificado. Durante 3 dias e meio, todos os povos, tribos, línguas e nações olharão para esses corpos. E ninguém terá permissão de sepultar. Ninguém vai enterrar eles. Por quê? Os habitantes da terra festejarão e trocarão presentes entre si para comemorar a morte, agora vem, dos 2 profetas que os haviam atormentado. Então, primeiro nós lemos que são 2 testemunhas. Ninguém vai falar que é profeta se não disse. Mas aqui embaixo está falando, está dando uma pista que são 2 profetas que os haviam atormentado. Então, esses profetas vão atormentar os ímpios. Eles vão atormentar quem se rebelar contra a mensagem deles. Então, irmãos, nós estamos no tempo maravilhoso da graça, né? Não dá para dizer, tipo assim, o tempo da graça está acabando, né? Mas a justiça vai chegar de uma maneira diferente. Entendeu? Aqui está escrito que é necessário que quem se opor a esses 2 profetas sejam mortos, né? E o fogo vai sair da boca deles e devorará os maus. E aqui está escrito, esses 2 profetas tinham atormentado o povo mal, os ímpios. Em Malaquias nós temos uma passagem bem parecida com isso. Quero pedir que você abra lá em Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, ali antes de Mateus. Capítulo 4.
1. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o dia do julgamento se aproxima e arde como uma fornalha. Naquele dia serão queimados como palha os arrogantes e perversos. Serão consumidos desde as raízes até os ramos. Vamos ler aqui o finzinho do versículo 3. Vocês pisarão sobre os perversos, como se eles fossem pó sob os seus pés, diz o Senhor dos Exércitos. Mas, agora vamos no mas aqui, no versículo 2. Mas, para vocês que temem o meu nome, versículo 2, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão de alegria, como bezerros soltos no pasto. No dia em que eu agir, vocês pisarão sobre os perversos, como se eles fossem pó debaixo dos vossos pés, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se de obedecer a lei de Moisés, ou, outras traduções, a revelação que foi dada a Moisés, meu servo, a todos os decretos e estatutos que dei a todo Israel no Monte Sinai. Versículo 5. Vejam, eu lhes envio o profeta Elias, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais volte para seus filhos, e o coração dos filhos volte para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Aqui, irmãos, está falando algo muito interessante, porque está falando o coração dos pais e os dos filhos vão ser convertidos. Então, nós dois precisamos melhorar. Amém? Tanto eu como Elias. Né? Ou tanto eu como filhos espirituais. Quem está entendendo? Amém. Todos têm que melhorar. Não é só porque existe pais arrogantes que não cuidam dos filhos. E existem filhos rebeldes que não se lembram que o papai ou mamãe está colocando a comidinha na boca dele ou dela, né? Não só isso, que a vida não é só chegar e falar, eu pago suas contas, né? Filhos e filhas que não obedecem, amém? Assim existem pais que têm medo de ver o filho crescer. Quem está entendendo? Amém. E a Bíblia diz que Deus enviaria aqui o profeta Elias para ele pregar e trazer união. Oi? Ele vem por aí. Amém? Mas, porque se você olhar na internet, as pessoas vão dizer, não, isso aí está falando de João Batista. Então, vamos em Mateus 17 aí, por favor. Porque as pessoas podem falar, está falando de João Batista. Também, mas não nessa passagem, mas na outra passagem está falando de João Batista. 17, Mateus 17. A partir do... Deixa eu ver aqui. Mateus 17, versículo 10. Amém? Amém. Ó. Agora tem uma situação muito forte aqui. Eu vou resumir. Jesus ele foi orar num monte que eles chamam de Monte da Transfiguração, onde ele foi mudado, transformado, né? E está escrito aqui no versículo 2: enquanto os três observavam, a aparência de Jesus foi o quê? Transformada. De tal modo que o seu rosto começou a brilhar como o sol. E as suas roupas se tornaram brancas como a luz. De repente, olha aqui que interessante. Moisés
e Elias apareceram e começaram a falar com Jesus. Isso é muito forte, né, irmãos? O profeta Moisés veio. O profeta Elias veio. O que é... qual a importância do profeta de Moisés, do profeta Moisés? Ele deu a lei. Amém? O que o profeta Elias representa? Os profetas. Por quê? Dizem até hoje que ele era o leão dos profetas. Amém? A história dele foi bem curta, ele não escreveu nenhum livro, né? Jeremias teve um livro, Ezequiel, mas até em Israel ele é honrado até hoje. Quando tem, por exemplo, uma festa chamada Festa dos Tabernáculos, eles colocam uma cadeira ali para Elias, crendo que ele vai voltar. Entendeu? Então, os judeus, eles creem que Elias vai voltar, né? Mas, às vezes, na nossa mente não entra. Como assim que Elias vai voltar? Jesus já veio, tudo na paz, fica quieto. Não, irmãos. Deus é o mestre, é ou não é? Ele não é o chefe? Então, nós não podemos ficar reclamando, Jesus já veio e pronto, acabou. Não, temos que aceitar, né? Que Elias vem, não tem nada a ver, tipo assim, que Elias é melhor ou que ele é um outro salvador. Mas é assim que Deus decretou a história, que ele vem. Amém? Mas vamos ler aqui para você ver que João Batista, olha só. Versículo 10. Os discípulos perguntaram a Jesus: por que os mestres da lei afirmam que é necessário que Elias volte antes que o Cristo venha? Olha que interessante. Então, mais uma vez, foi que nem da época a lei que a gente falou de Jesus, que é o Cristo, Adonai, tal. Então, os judeus, os mestres da lei já sabiam que Elias viria. Entendeu? Então isso não é invenção de alguém dos dias de hoje. Só que aqui está escrito que o Elias, ele viria antes do Cristo. E João Batista não nasceu antes de Jesus? 3 meses antes? Olha como Deus é. Jesus respondeu: de fato, Elias vem e restaurará tudo. Eu, porém, lhes digo, olha só, Elias já veio, mas não o reconheceram e preferiram maltratá-lo. Da mesma forma, também farão ao Filho do Homem, farão com que ele sofra. Então, os discípulos entenderam que ele estava falando de quem? Então, vamos agora para Lucas 1. Só para você entender isso, porque é muito importante. O próprio pai de João Batista profetizou aqui. Lucas 1,16. Lucas 1,16. Amém? Amém. Ó. Vamos ler do versículo 15. Ó, tá falando de João Batista. Pois ele será grande aos olhos do Senhor, nunca tomará vinho, nem outra bebida forte. Será cheio do Espírito Santo antes mesmo de nascer. Olha que especial ele era, hein? Ok. Fará muitos israelitas voltarem ao Senhor seu Deus. Será um homem com o espírito e o poder de quem? Elias. E preparará o povo para a vinda do Senhor. Fará o coração dos pais voltar para seus filhos, a gente não acabou de ler isso? E levará os rebeldes a aceitarem a sabedoria dos justos. Amém? Então não tem para onde fugir que Elias já veio. Agora, é difícil de entender como que Elias veio, né? Mas é o poder de Elias. Quem está entendendo? Não é que foi uma reencarnação, porque alguém pode pegar você e falar aí, viu?
Eu creio em reencarnação. Elias já tinha vivido e ele encarnou em João Batista, não pode dizer? Na verdade, o Espírito Santo, não? Tipo, É o Espírito Santo só que com uma sabedoria que tinha é o Elias. a Elias, né? E tem coisa que não dá para falar assim, né? Porque na verdade é o espírito de Elias mesmo que veio ali, Com seu próprio espírito. né? Já pensou? Isso não dá para você falar para todo mundo. Mas isso é Entendeu? diferente, por exemplo, de Elias e Eliseu, que ele pediu a porção dobrada. Isso, ele pediu a porção dobrada. Isso foi Não foi foi algo bom. Algo dobrado. Amém? Mas ali também está escrito o espírito dele. Isso é uma coisa muito delicada, né? Também fala espírito ali, né? Sim, Eliseu ele pediu: eu quero porção dobrada do teu espírito, né? Então, tem servos de Deus, servos sérios, e você não pode ficar falando, isso também não é um detalhe muito importante, mas que eles dizem que o espírito de Elias, assim como Elias apareceu para Jesus ali em Mateus 17, então você vê que não é algo do outro mundo. Nossa, Elias apareceu. Então, dizem alguns que o profeta Elias não reencarnado, isso não existe, nem vai existir, e ninguém está falando isso. Mas o espírito do profeta Elias acompanhou João Batista. E isso é algo que não dá para falar para todo mundo, vão dizer que você está aprendendo algo estranho aqui. Mas nós temos que ter coragem de ler como está, né? E Jesus disse que Elias veio, então não existe reencarnação. Então isso já está matado, ou seja, João Batista não era Elias, mas de alguma maneira Elias estava com João Batista. Mas João Batista era João Batista e Elias é Elias. Quem entendeu? Então, irmãos, né? Às vezes alguém diz assim, porque a gente nós ficamos com muito medo por causa da Igreja Católica, porque eles veem Maria toda hora. E essa Maria não é a Maria, porque teve um profeta que um dia ele foi no céu e ele falou para Maria: você sabia que lá embaixo muita pessoa ora a ti, Maria? Ela falou: nem sei que ninguém ora para mim. Não existe essas orações de Ave Maria, né? E dizem que quando esse profeta viu ela começou a chorar e falar: diga para o povo não orar a mim, porque eu não ouço, né? O povo católico, né? Então, mas não é por causa que tem tanto engano que a gente pode ignorar que esse tipo de coisa... Não, Maria com certeza ela nem vem, depois de ser tão... né? Maria não pode vir, Maria, porque se ela vier ninguém vai crer, porque ela já virou um engano. Quem está entendendo? Mas Elias veio, Moisés apareceu para Jesus. Então, essa teoria que quando a pessoa passa dessa vida ela está dormindo, e está dormindo, aí um dia ela vai despertar, vai estar em algum lugar. Não. A Bíblia mostra várias vezes que quem morre, tanto aquele que vai já pro lugar de julgamento, pro inferno, pro mundo dos mortos, no lugar pros ímpios, eles não estão dormindo, eles estão sofrendo. E quem vai pro céu também não vai acordar um dia, eles já estão acordados. Ninguém está dormindo, né? E isso dá uma aflição, você pensar que você vai ficar dormindo. Então, você vê como o inimigo, ele tenta mesmo dar aflição na nossa alma, né, com os falsos ensinamentos, né? Imagina você pensar que se você morrer, você vai ficar dormindo. Oh, meu Deus. Ô, pastor, Coisa feia. pode perguntar. Então não é verdade aquilo de quando morre, dorme no peito de Abraão. Não, você descansa, mas você não está dormindo, você está consciente. Entendeu? Você está consciente, você sabe que você está lá, né? O Lázaro, não tem aquela parábola do rico e do Lázaro? Parábola não, aquele que Jesus conta, não é uma parábola. Ele está vivão da Silva. Ele está lá, vivo.
Tá lá Então, com no Abraão. caso, já é logo separado? Eu Como pensava assim? que primeiro a gente vai para um lugar esperar a vinda de Deus, né? No caso. Não, me explica como você pensa. Posso? Aí depois que vai haver o julgamento, quem vai pro inferno e quem vai pro. Não, já não, vai não. logo pro inferno? Já vai, não pro inferno, porque o lago de fogo. Pode falar? Sim. Eu e Gabi, a gente também pensava que era assim, que ficava num lugar, esperando. Tipo, separado, Aí quando Deus voltasse, ia ser todo Não, sim. Mas já vem uma dose. Porque também... O lago de fogo. Ó, vou explicar. O lago de fogo. Quem vai estrear vai ser o falso profeta, o anticristo e o dragão. E aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida serão jogados por último, né? No lago de fogo. A morte e o inferno serão lançados. Não, a morte e o mundo dos mortos será lançado no inferno. Isso por último. Por último, o que há agora é um lugar já de sofrimento. Quem vai já tá lá. Tipo, quem morre, Entendeu? É você tipo. já vai Isso, é tipo um inferno, né? Mas vai piorar. Entendeu? Vai piorar. Vai queimar mais, por né? toda a eternidade, né? Por toda a eternidade, infelizmente. No fim, né? Aí vai ser um fim total. Vai ser no fim, a pessoa não vai ficar lá se queimando. Não. Não, no fim. Então, Não, o problema. Não, Lorena, esse é o problema. É que eles vão arder por toda a eternidade. vão ficar se de- queimando. Sim. É um sofrimento eterno. Por isso que não existe desculpa, tipo assim, eu vou morrer e eu não existo mais. Aí as pessoas vão fazer o que quer. Quer dizer, ninguém fala, né? Mas o sofrimento é eterno. Pastor, Pode só falar. respondendo a resposta da Lorena, que a gente não vai diretamente para o julgamento, porque o próprio Jesus, no livro de João, no capítulo 15, ele vem falando mais ou menos assim, que assim como ele guardou o mandamento do Pai e permaneceu e está no seu amor, assim serão aqueles que guardam também o mesmo mandamento do Senhor. Ou seja, se nós aqui na terra guardarmos a palavra do Senhor, a gente já tem, né? Pode falar. Tá guardado. Meio caminho. Já, tá guardado. já tá no. É. Ou seja, já Amém. teve já o julgamento da gente que a gente já passa, já são os tormentos que a gente já passa aqui. Né? Por isso que ele falava assim, no livro ele vem falando em Mateus 5 sobre as boas aventuranças daquele que sofre. Né? Que todos os filhos de Deus, o próprio Senhor, ele açoita o seu próprio filho. Então, ou seja, Então na terra há correção. a correção né? na terra. Amém. Tem uma passagem que fala, não estou lembrada agora onde, que ele, eu não sei qual que é o nome, que fala que depois, quando Jesus toca a trombeta e vir, né, os que estão na sepultura vão subir. Não, isso é o corpo. Isso é o corpo. Vou explicar. Isso é o corpo. O corpo tá. Ninguém vai com esse corpo. De glória, se você... Isso. O corpo que vai despertar. Mas a alma nunca dorme. Tanto é que quando a gente sonha, você vê que continua acordado. Então, ninguém vai dormir. A alma nunca dorme. Quem tá entendendo? Mas o corpo pode ser. Como também tem escrito uma palavra mais ou menos, não sei aonde, aqui vem dizendo assim, para que a gente possa pedir que o Espírito Santo possa ajudar para fazer com que a nossa alma esteja conectada, na verdade. Ou seja, há um tipo de conexão de forma diferente com o Espírito Santo, né? A nossa alma com com o Espírito Santo. e o corpo. Isso. Porque se o espírito sair do nosso corpo, nós morremos na hora. Que é o espírito de vida. Né? Se o espírito de vida sair, assim como está escrito em Tiago, assim como o corpo sem espírito é morto, assim a fé sem obras é morta. Olha que sério, né? Nossa fé tem que ter obras, né? Ok. Resumindo aqui, temos que ser sinceros. Jesus realmente disse que Elias já tinha vindo. Agora, ele não disse que Elias só virá uma vez, porque primeiro, Elias acompanhou de alguma maneira, o poder de Elias acompanhou de alguma maneira João Batista. Não vamos entrar em detalhe, né? Mas esse mesmo Elias apareceu para Jesus em Mateus 17. De novo, né? E agora o nosso tema é
De repente a Bíblia fala de 2 testemunhas. Vamos ser sinceros, essas 2 testemunhas parecem um pouco com Elias e com Moisés. Eu não estou falando o que é Elias e Moisés. Amém? Mas vamos, qual que é a característica? Olha só. O que a Bíblia diz sobre elas? Já estamos aqui. O que a Bíblia diz sobre elas? Ok? Ó, elas são conhecidas como 2 oliveiras. É a primeira coisa. São conhecidas como 2 oliveiras. O que é oliveira, irmãos? Você pode dizer, é o símbolo de Israel, é isso, é aquilo. Eu só sei de uma coisa, oliveira produz óleo. Amém? Da oliveira sai o quê? O azeite. Amém? Então, esses 2 profetas, eles são como oliveira, eles estão carregados de unção. E tem mais uma prova aqui, porque a Bíblia diz que elas são conhecidas como os 2 candeeiros. Quem pode ir? Essa brincadeira aqui. Amém? Entendeu? Então, elas são conhecidas como 2 candeeiros. Amém? Agora, o que tem a ver? O que eu tenho a ver com candeeiro? Também podemos dizer que candeeiro é símbolo de Israel, mas... Sim, é símbolo de Israel, mas e aí? Não. Vamos para Apocalipse 1, versículo 20. Vamos para a Bíblia. Olha só. Apocalipse 1, 20. E aqui tem algo que vai acontecer e algo profético ao mesmo tempo. Quem está entendendo? Por quê? Está escrito assim, ó. Olha, Jesus falando com João, né, na ilha de Patmos. Esse é o significado do mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita. E dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das igrejas, das 7 igrejas. E os 7 candelabros são 7 igrejas. Uma igreja, isso é matemática, né? Uma igreja vale um castiçal. Mas esses profetas, eles vão estar tão cheios que um deles vale um castiçal inteiro. Quem está entendendo? Amém? Então, para a gente ter um castiçal, nós precisamos de uma igreja forte. É ou não é? Mas esses profetas, eles estarão cheios de Deus. E o poder que vai haver sobre eles não é o poder de uma lâmpada. É o poder de um castiçal inteiro. Glória a Deus. Eu estava lendo aqui para acrescentar. Mateus, Jesus disse que nós somos a luz do mundo. Amém? E ele diz, ninguém acende uma lâmpada para esconder. Então ele compara os servos dele como uma lâmpada. Não um castiçal inteiro, uma lâmpada. Amém? Não dá para comparar com os dias de hoje, mas uma lâmpada de antigamente é uma lâmpada. Pronto, né? Mas esses profetas, eles são um castiçal inteiro. O poder que uma igreja junta tem, só um deles tem. Amém? Amém. Mas, profeticamente, sabemos que castiçal também fala de igreja. Então, nós cremos que Deus vai despertar 2 exércitos. Um que vai parecer com a unção que Deus deu para Moisés, e um que vai ter aquele poder que Deus deu para Elias. Mas ainda é pouco que eles tinham naquela época, porque eles vão fazer a última obra. Quem está entendendo? Então não pode ser que Elias vai aparecer com aquele mesmo poder, né? Deus, ele sempre aumenta, né? Então a Bíblia diz, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, é isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, o que Elias fez antigamente, ainda que ele venha de novo, ele não vai estar naquela mesma. Ele vai estar muito mais poderoso.
Moisés veio e a Bíblia diz lá no finzinho de Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, que nunca mais ninguém se levantou como Moisés, que falava com Deus face a face. Mas isso ainda é pouco com aquilo que vai ser feito nos últimos dias por essas duas testemunhas. Ó, fogo sairá de suas bocas. Estamos aqui. Conhecidas como os bois, conhecidas como os dois candeeiros que estão diante do Deus da terra. Eu estou aqui na página, se quiser ler na Bíblia, você pode ler. Fogo sairá de suas bocas, ok? Essas são as características. Nós não estamos falando ainda quem é, ok? O fogo devorará seus inimigos, opositores. Eles têm poder para fechar os céus. Quem foi o profeta que fechou os céus? O profeta Elias. Eles têm poder para converter águas em sangue. Quem fez isso? Moisés. Moisés. Eles têm poder para ferir a terra com todo tipo de pragas. Eu repreendo no nome de Jesus, simplesmente fazendo barulho. Então, eles têm poder para fechar os céus. Elias. Poder para converter as águas em sangue, Moisés. Poder para ferir a terra com todo tipo de praga, Moisés. Quantas vezes quiserem. Quando acabarem seu testemunho, já lemos isso, a besta que sobe do abismo fará guerra contra eles, as vencerá e as matará. Só que teve uma coisa que a gente não tinha lido ainda. Depois de 3 dias e meio, o Espírito de vida da parte de Deus os fará viver novamente. Aleluia. E então subirão ao céu numa nuvem. Glória a Deus. Aleluia. E isso, por isso que eu creio, né, piamente, isso é só um pensamento, que se esses profetas tivessem permissão de Deus, eles iam acabar com a besta. Porque eles não são profetas normais. Eles não são qualquer profeta que apareceu antigamente. Eles estão cheios, eles são como oliveiras, cheios de azeite. Pastor, posso fazer uma pergunta aqui? Sim. Sobre o significado, na verdade, no Apocalipse 1:20, sobre esse 7, tem alguma referência, algum significado desse 7? O 7? Está 7 no 7, né? Apocalipse, quase... Muitas vezes, né? 7 pragas, 7 taças, 7 trombetas. 7, na verdade, é o número da perfeição de Deus. 8 é número de aliança, porque é no dia 8 que Deus falou para quê? Para Abraão circuncidar o filho dele, Isaac. Então, no dia 8 ele fez uma aliança com Deus. Então, 8 é o número do quê? De aliança. 7 é o número de quê? Perfeição. E 6 é o número do quê? Do homem. Por isso que vai vir 666. O ser humano pecaminoso, né? 6. O homem está sempre quase no 7. Perfeição. Entendeu? Ele está quase, né? Número 3. Pai, Filho e Espírito Santo. Ok? Número 3 é o número da divindade, né? Essas 3 pessoas. Jesus disse: batizem as pessoas no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Número 3. Então esses 3 falam de Deus também. E o número 1 fala de unidade. Amém? Quando o povo guerreava, eles saíam como se fosse um homem. Todos estavam bem organizados. E era como fosse um só homem vencendo a batalha. Né? O número 40. Número 40 é o número da aflição. Aflição. O número da tentação. Número da prova. Jesus esteve 40 dias ali, jejuando.
O povo de Deus esteve 40 anos ali no deserto. Não foi bem 40 anos, mas arredondando 40 anos. Sendo que só era para eles passarem 40 dias. Cada dia de dúvida é um ano de derrota. Mas não seja assim, em nome de Jesus, amém? Mas foi assim na época deles. O número 21 40 foi o que mesmo? é aflição, tentação, provação, perseverança. Ok? Número 10, teste. Teste, ok? 10 mandamentos. Teste. Qual foi o número 21? 21? 21 é o tempo para você ganhar um anjo de guerra. Vídeo dia. Não, sem brincadeira. Dia 21 também é um número de perseverança, porque ele continuou até o anjo Miguel vir. Amém? 21 é o número de também perseverança. É o número tipo assim, como se fosse o número limite, né? Limite, ou seja, quando chegou 41, Deus disse, não, agora eu tenho que responder o meu servo Daniel. Glória a Deus. Passou o número 12. Número 12 também, aliança, 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos. E um número de fundamento. Fundamento. A Bíblia diz que na cidade de Deus tem 12 portas. Glória a Deus. Tem 12 fundamentos. 12. E também fala de uma temporada. Ok? Fala de uma temporada. 12. Fala de uma temporada. Veio a temporada das tribos. 12. Veio a temporada dos apóstolos. 12. Né? E você vai também, com certeza tem muito mais do que eu estou falando. Isso aqui é só um pouco. Mais alguma pergunta? Pode fazer. Amém? E pronto. Então, nós sabemos de uma coisa. A Bíblia não é clara em dizer quando. Não diz. A Bíblia também não diz quem eles são. Não diz. Só está falando que são 2 testemunhas e 2 profetas. Agora nós vamos pensar um pouco. Mesmo sem ter uma resposta clara. Nós vamos analisar algumas coisas. Agora, se eu perguntasse para vocês, quem podem ser essas 2 testemunhas? Já está até aqui escrito, pastor, que eu ia perguntar. O plano de cá ia falar sobre Enoque, porque ele também, na verdade, ele foi arrebatado. Porque ele... isso é uma coisa boa, porque Enoque e Elias foram os que realmente não morreram. Pela lógica, né? Enoque e Elias, eles não morreram. Eles foram arrebatados. Mais alguém? Tá tudo aqui, mas na sua mente, assim... Na sua lógica, você pensando, raciocinando, né? O que você diz assim? Poxa, para vir... Ou será que nunca houve na terra? O que vocês pensam? Para mim seria Elias e Moisés. E Moisés, né? Por causa dessas características também, né? Parece assim, né? Talvez é porque Moisés ele cometeu um erro gravíssimo, na verdade. Ou seja, ele não herdou a terra justamente por causa da falha dele. Talvez teria uma outra pessoa pela qual Deus teria um outro agrado. Mas... Interessante. Moisés seria... Na minha lógica assim seria... Não seria assim... Não seria lógico. Lógico. Ok. Então nós temos 3... Que se você perguntar para um estudioso, eles vão te falar que tem 3 opções. Ok? Primeiro, Enoque e Elias. Por quê? Vamos lá para Gênesis... Enoque é uma inspiração muito grande. As obras de Enoque, na verdade, né? A gente não sabe mais ou menos as obras. Ninguém sabe. Por isso que a história dele é tão curta. Gênesis 5. Um, 21.
Fala a genealogia dele aqui. Aqui, ó. Gênesis 5, 21. 5, 21. Ó. Aos 60... Quem quer ler? Posso ler? Pode ler. E viveu Enoque 65 anos e gerou Matusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Matusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. Continua? Mais um pouco. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Amém. Então, aqui nós temos que ele, quando ele tinha 65 anos, ele teve um filho chamado Matusalém. Temos também o número 300, já que a gente estava nesse negócio de número, né? Que durante Gideão, né? Gideão, ele venceu. 300 é o número da conquista, né? Por exemplo, Enoque, ele andou com Deus 300 anos. Quando chegou 300 anos, Deus disse: pode subir. Conquista. Amém? Conquista. Vitória. Gideão venceu com 300. Então, 300 é o número da conquista. Amém? Acho que é uma outra página aqui que fala também um pouco sobre a história de Enoque também. É em Judas. Em Judas, porque... Que fala que ele profetizava. Então ele também era um profeta. E ele profetizou que Jesus viria. Só que, assim, na Bíblia não tem mais nada assim. E Hebreus 11. Isso. Que fala que ele, pela fé, ele foi arrebatado. Amém? Então, irmãos, aqui nós temos uma coisa muito interessante que dá base para você poder pensar que quem virá é Enoque primeiro, né? Porque ele não morreu. Se ele não morreu, ele pode voltar a hora que ele quiser, ou que Deus quiser. Quem está entendendo? Amém. Agora é difícil de pensar que alguém que morreu, na nossa mente assim, né? Por aquilo que a gente aprendeu. Alguém que morreu, como que vai voltar? Não dá para pensar assim? Pastor, Você também entende assim? Pode falar. sabe qual é a lógica que eu tenho assim? Porque assim, quando, na verdade, ninguém achou também o corpo de Moisés, né? Ou seja, o corpo dele Sim. não foi encontrado. Mas pela lógica, realmente, os dois, assim, entre Enoque e Elias, porque os dois, eles não morreram. Eles subiram. Né? Então eles têm, teoreticamente, permissão para voltar. Com Deus. É. Os dois que teve uma relação muito mais além do que o próprio Moisés. Porque o Moisés, ele viu a glória, mas ele não subiu para a glória. Assim, em vida. Vida, né? Amém. Então tem mais um outro pensamento. Elias e Moisés. Eu não vou falar de Elias porque você sabe, lá em 2 Reis, capítulo 2, você talvez já conhece, mas eu vou ler aqui rapidinho. Por que que alguns dizem que pode ser Elias, né? 2 Reis. 2 Reis 2. Versículo 11. Quem pode ler das mulheres agora? Qual que é? Quem tem aí? Segunda vez? 2 Reis 2, 11. E assim foram andando e conversando. De repente, um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, os separou um do outro. E Elias foi levado para o céu num redemoinho. Ok. Então você vê que Elias morreu? Não. Então temos duas pessoas que a Bíblia mostra que não morreram. Enoque. E Enoque, ele tem algo, né? Quando a pessoa pensa de Enoque, a pessoa pensa em algo misterioso. Quem é esse Enoque? Né? Ele tem algo especial, né? Ele é... Porque cada pessoa de Deus tem algo especial. Você tem algo especial, né? Eles não são iguais. Enoque, ele ia você pensar assim, porque os dois não morreram, os dois são parecidos. Não, Enoque, ele era misterioso, ninguém sabe.
Tão misterioso que ninguém sabe, né? E o profeta Elias, ele subiu num redemoinho para o céu, ou seja, ele não morreu. Ok? Agora tem uma outra opção, que é Elias e Moisés. Por quê? Mateus 17, nós já lemos, não vamos ler novamente, mas aqui em Mateus 17 está escrito o quê? Que Elias e Moisés apareceram para Jesus. Então, Moisés teve a permissão de aparecer. Amém? Ele teve a permissão de aparecer, né? Agora, a outra hipótese que há, e isso é algo já interessante também, é que pode ser que são profetas desconhecidos. Como João Batista, quando Jesus disse que Elias veio. Cadê Elias? Eu não vi ele. João Batista. Quem está entendendo? Então, e isso eu creio que tem feito muita pessoa ficar meio doida, né? Porque eles dizem, eu já peguei uma pessoa em uma cidade aí que ele disse que ele era a testemunha, né? Né? A última vez a irmã Ana falou que apareceu lá numa igreja aí que ele foi e disseram, tal e tal pessoa né? E talvez já passou pela sua mente que você né? Uma foto, um vídeo, um negócio desse assim, de uma igreja lá na Rússia, um rapaz dizendo que ele tem um espírito do próprio Cristo, né, fazendo quase os mesmos sinais, na verdade. Aí já é um engano. Ou seja, ele está enganando, né? Mas tem pessoas sinceras assim que pensam, poxa, será que... Né? Eu já vi um homem ali, outro que foi falado por aí. Mas a questão, irmãos, mais importante, e eu vou deixar algo lá pro finzinho que você vai achar muito interessante, mas eu quero falar agora de você. Porque a hora que vier as duas testemunhas, de um jeito ou de outro, se nós somos servos de Deus, nós vamos perceber, né? Ninguém vai ficar escondido, né? Tanto é que eles vão atormentar as pessoas que vivem na terra, ou seja, quem se opor à profecia deles, não quero nem saber, ou seja, o fogo virá, serão aniquilados, né? E é difícil, até isso, irmãos, vamos ser sinceros, é difícil de pensar como que alguém sai fogo da boca dele e mata. Poxa, então... Porque agora, por exemplo, ninguém vai permitir que saia fogo da minha boca, da sua boca e morra. Alguém morrer. Aí vão dizer, você é um assassino. Você não está vivendo no amor. Quem está entendendo? Então... Mas é porque na Bíblia, assim, mesmo no Novo Testamento, fala que a lei ainda permanece sendo olho por olho e dente por dente. Ou seja, eu estava lendo, meu Deus, qual foi o livro essa semana que eu estava lendo? Que estava relatando mais ou menos isso, eu acho que está no livro de Mateus, eu esqueci o capítulo agora. Ou seja, a lei ainda realmente, dessa mesma forma, é válida. Por isso que eu acho que ele vai voltar agindo dessa mesma forma. Isso, então, o que a gente sabe é que é uma época diferente. Que se a gente não tiver cuidado, nós vamos olhar, se nós estivermos ainda na terra, nós vamos olhar e dizer, poxa, que homens são esses que as pessoas estão morrendo por aí? Que eles estão pregando. Não é uma ou duas, já teve julgamento em igrejas que pessoas morreram. Até em Atos está escrito que um marido e uma esposa apareceram e disseram, a gente vendeu nossa casa, tá aqui o Ananias e Safira, né? Tá aqui o dinheiro, nós vendemos a nossa casa por esse tanto, receba aí o dinheiro. E no fim, Pedro perguntou, você vendeu mesmo por esse tanto? Se você quisesse ficar com dinheiro, é seu problema. Agora, por que você está falando que você vendeu por um tanto se você não vendeu por esse tanto? Ou seja, era só vender e ficar com dinheiro. Mas eles queriam aparecer, então eles disseram, tudo, eu estou dando tudo aqui. Mas eles guardaram um pouco, né? E Pedro falou assim, tanto para o marido como para a esposa, como vocês ousaram mentir para o Espírito Santo?
Quando ele falou aquilo, eles caíram mortos na igreja, né? Então, isso é algo normal. Tem casos de pessoas que não é rir nós vamos rir, mas pessoas que estavam zombando das manifestações do Espírito Santo, não brincando, achando engraçado, mas zombando mesmo. Quando as pessoas estavam adorando, acho que tinha um grupo de, não sei se era jovem, não sei. Que manifestação é essa? As pessoas falando essas línguas. E um pastor, né, ele falou: com Deus, não vos enganeis, com Deus não se zomba. Pronto, só falou isso. Essas mesmas pessoas vieram de novo. O pastor falou: não se engane, com Deus não se zomba, porque Deus é um fogo consumidor. E esses morreram, né, porque zombaram com as coisas de Deus. Entendeu? Então tem muitas situações, até na história, que pessoas morreram por brincar, não por sorrir, mas por zombar de Deus. Zombar com até servos de Deus. Eu já vi assim também muitas pessoas conhecidas, né? Assim, o presidente, né? Tancredo Neves e muitos artistas que falaram mal, né? Deus, blasfemaram e tiveram um final muito triste, né? Isso. Se você colocar no YouTube pessoas que zombaram, não sei como que, né? Você vai ver a lista de John, não sei se é John Lennon, Mamonas Assassino, não sei, alguém aí. Ou a menininha que falou: Jesus vai na porta-mala do meu carro, né? Titanic, nem Deus derruba esse Titanic, né? Então, né? Mas essa época tem algo especial, irmãos. Vamos ser sinceros, porque não é um julgamento, é eles. Quem está entendendo? Não é um julgamento que Deus fez e até a pessoa se assustou. Porque Pedro se assustou, né? Que ele se assustou, mas ele não falou para morrer. Quem está entendendo? Pedro não falou: vocês vão, eu faço vocês morrer. Quem está entendendo? Mas esses profetas já sai fogo da boca deles e é para isso mesmo. Então eles sabem, eles não são profetas que, olha o que aconteceu. Alguém morto ali no chão, né? Eles sabem a autoridade que eles têm. Por isso que não se brinca com autoridade nem com poder. Nem com o poder que você tem, você pode brincar, porque esse poder que você tem pode te destruir. Pode falar. O fogo que eu estou entendendo aqui é o fogo da palavra, né? Da palavra. Da palavra, da fé com firmeza que eles vão falar. É isso, né? Também. Ou vai sair fogo mesmo da boca? Pode sair fogo. Ok. Porque quando a Bíblia está falando de praga, também vai ser praga, né? Isso aí. Né? Então, eu creio, né, claro, a Bíblia diz, Jeremias 23, 29, não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, como martelo que quebra pedra. Então, a palavra é como fogo, né? Mas o profeta Elias, quando ele pediu fogo para um exército de 50 homens, veio fogo mesmo, né? Então, por isso que tem essa tendência das pessoas a crer que é Elias e Moisés, porque Elias, ele gostava, por exemplo, ele não gostava de andar em cavalo normal. Ele gostava de um cavalo de fogo, né? Carroça. Quem vai andar em carroça? Carroça, carro de fogo. Amém? E ele gostava, apareceu fogo no holocausto que ele preparou para Deus. Ele pediu fogo. Ele viu fogo. O discípulo dele viu cavalos e carros de fogo, né? Então tinha esse negócio de fogo na vida do profeta Elias, né? Até mesmo quando Eliseu morreu, você vê que ele estava sobre o espírito de Elias e conseguiu ressuscitar um morto que já estava. Isso. Ele já tá no foi jogada ali em cima do corpo de Eliseu, né? E a pessoa que foi jogada sobre o corpo de Eliseu ressuscitou. Olha que poder. Ele já estava morto. Mas também tem uma coisa séria, né? Ele não passou, Eliseu. Ele não passou adiante. Pode abrir, se vocês quiserem. Se vocês quiserem, porque você abriu assim? Não, ok. Né? Eliseu, ele não passou adiante o que ele tinha recebido de Deus. Por isso que Elias é o profeta que todo mundo se lembra. Não era para se lembrar de Eliseu, porque ele tinha mais, teoreticamente, mas ele não fez discípulo. Entendeu? Ele não se esvaziou.
coisa também, porque a Lorena falou da palavra, né? E justamente, essa palavra está justamente em Isaías, que ele fala que um homem com lábios impuros, né? O anjo, ele veio com, me esqueci o nome, que passou tipo um fogo. Tá? Sim. Tá em Isaías, o que vem? Tenaz, né? Que estava com a brasa no dia. O nome Tenaz, né? Tenaz, mas Tenaz é como é que chama? O sangue, né? Isso. É o tipo um alicate que segura a brasa. Então possa ser também isso, porque é uma forma profética esse fogo, de uma forma assim profética, poderia realmente ser uma palavra, mas não assim... Como é que eu posso explicar agora? Porque eu estava lendo isso assim, mas eu não... Não, profético pode acontecer muita coisa. Profético é quando Deus olha para uma passagem e fala: você não é essa pessoa, mas profeticamente você vai viver. Por exemplo, esse mistério que está na Bíblia. Eu não sou o povozinho de Deus, eu não sou Israel. Eu sou Diego, brasileiro. Eu não sou de Israel mesmo. Quem está entendendo? Mas a promessa vem para nós também, mas foi dada para eles, né? Agora, profético tem muita coisa que vocês orando, estudando, orando em cima, vocês vão descobrir coisa maravilhosa, né? Que nem aqui a palavra pode ser, né? Mas isso é profético, isso já é uma visão, você, poxa, aquele fogo, a palavra é fogo, tal, né? Mas aqui, né, eu creio que está falando literalmente, porque as pessoas realmente vão morrer. E por isso que é uma coisa difícil de entender, porque hoje a gente não está vendo um pregador pregando, um profeta pregando, e alguém não aceita, mas também o ataque não está tão assim, sempre dramático. Na Alemanha, e mesmo em outros países, vai chegar aqui, irmãos, nessa época aqui, o ápice. Porque é o anticristo com seu exército que vai estar se levantando contra esses dois profetas. Então vai ser uma luta. Vai ser uma luta. Uma luta espiritual, mas uma luta muito real. Não vai ser mais aquela coisa: Senhor, meu Deus, vem agora, envia os teus anjos. Mas você não está sempre vendo. Quem está entendendo? O perigo vai bater de frente. Quem está entendendo? Então, os sinais vão ser também de frente. Quem está entendendo? Amém. Né? Então, hoje a gente ora e fala: Senhor, e a não ser que algo esteja acontecendo ali mesmo, ninguém está vendo. Né? Você está falando: visita minha família no Brasil. Amém? Às vezes você vê um sonho, ou vê toda hora, mas é diferente. O perigo, irmãos, vai chegar num ápice, num drama, num nível que a terra ainda não viu. A ameaça, o poder das trevas. Aqui, ó, Isaías 61, olha o que vai acontecer. Tem gente que nem acredita no maligno, né, pastor? Tem gente que pensa que o maligno não existe. Não existe, né? Como não crer, né? Ó, levante-se, Jerusalém. 60, perdão. Levante-se, Jerusalém, que sua luz brilhe, para que todos vejam. Pois sobre você se levanta e brilha a glória do Senhor. Até aqui tá bom, mas agora vem. Trevas escuras como a noite cobrem as nações da terra. Mas sobre você se levanta e se manifesta a glória do Senhor. As nações virão para a tua luz. Os reis verão o seu esplendor. Então, aqui, profeticamente, está falando de uma situação de muita escuridão. Mas que vai haver, Jerusalém vai ter luz. Quem vai estar em Jerusalém? Quem são os castiçais? Esses dois profetas, né? Mas agora o que eu quero falar com vocês é que eles não vão, e muitos servos de Deus têm visto isso, eles são eles, mas
Deus vai separar 2 tipos de crentes na igreja. Uns vão servir a Deus como Moisés, que libertou, que ajudou o povo no tempo que eles estavam fugindo de Faraó. E quando você fugir, ou eu fugir, ou nós fugimos do anticristo, quando a pessoa não poder mais comprar nada, automaticamente a pessoa vai ter que sair de casa. Quem não tem a marca da besta precisará ser morto. Para não ser morto, alguns vão fugir. E a Bíblia diz, alguns vão morrer sim, mas alguns vão fugir, como a Bíblia diz em Apocalipse 12, que havia um lugar preparado para a mulher durante 42 meses de novo. 3 anos e meio, havia um lugar em que a mulher se escondeu. Então, haverá sim pessoas que vão se esconder. Entendeu? Haverá muitos que vão morrer. Haverão muitos que vão pagar com a própria vida. E haverá aqueles, como a Bíblia fala da mulher, que durante 3 anos e meio houve um lugar preparado para a mulher se esconder. Amém? Então, vai haver coisas que hoje nós lemos. Por exemplo, até ontem, pode ser que você lia e não tinha uma noção. Eu talvez não tinha uma noção total, é ou não é? Agora você já está tendo uma noção melhor. Amanhã você vai ter uma noção maior ainda. Amém? Amém. Você vai, nossa, estava na cara. Aí alguém vem e te explica. Alguém vem e me explica. Entendeu? E então Moisés ele foi usado para ajudar o povo a sobreviver no deserto. Maná caiu do céu. Quem vai te dar comida quando você nem pode comprar? Ninguém vai jejuar 3 anos e meio. Ele é o cabeça, né? Ele no caso é o cabeça do povo, né? É o pastor, mas também são eles, né? São os pastores, são os profetas, entendeu? Mas é algo diferente. É algo diferente de um grupo. Claro, se nós estamos aqui junto, se todo mundo estiver por perto, né? Aí a gente vai junto. Tá entendendo? Mas e se um tiver lá, um tiver acolá? Você mesmo talvez vai ter que andar nessa unção. Para você pedir o maná e ter comida. Porque ninguém vai conseguir jejuar 3 anos e meio. Isso é no máximo, ok, irmãos? Ninguém sabe quando vai ser a volta de Jesus nesses 3 anos e meio. Mas pelo menos um pouco nós vamos passar por isso. O pastor sabe o que eu penso? Quando chega esse período, né, da marca da besta, as pessoas que não aceitarem, como agora já está tendo manipulação, assim, de estar poluindo o ar e tudo. Quer dizer, nesse período já vai ter muita epidemia, muita doença, e as pessoas que não vão aceitar a marca da besta não vai ter acesso ao plano de saúde, vai estar, né? Vai ter que haver cura. Vai ter que haver cura. Vai ter que haver milagre. E forçado, né? Agora vai. Entendeu? É agora ou nunca. Entendeu? Não, mas são coisas, nossa, que nos inspiram. Poxa, isso dá esperança, não dá esperança? Precisamos de esperança. Um dia a Lorena disse que se não houver esperança, a Lorena disse um dia aí, se não houver esperança, a esperança é parecida com a fé, vamos viver como? Como o Paulo mesmo disse, fé e tudo aquilo que a gente vê não pode ser esperança, a esperança tem que ser aquilo que se... Não vê. Então, irmãos, é muito sério. Eu tô dando para vocês o cenário. Pessoas... Só fala para ele falar um pouquinho mais baixo. Pessoas fugindo. Pessoas não vão poder mais morar nas suas casas. Pessoas não vão mais poder comprar. Porque só quem tiver a marca da besta vai poder comprar. Vai poder vender. Pessoas começaram a ser perseguidas porque eles vão querer matar quem não tem a tal marca, né?
Então vai ter que haver uma provisão para aqueles que não morrerem, porque alguém vai ter que estar aqui quando Jesus voltar. Quem está entendendo? Então, não é todo mundo que vai morrer. Alguém vai estar por aí. Amém? Senão ele volta para ninguém, né? Então, ele virá. Mas não só, irmãos, agora vem um detalhe. Não é só para, como se diz, milagre, para você fazer a obra. Você vai confrontar. Não vai ser um tipo de obra, você vai confrontar o mal, como Elias. Aí vem Elias, entendeu? Elias, ele confrontou. Ele era duro nas palavras. Elias, ele não tipo assim, ele não libertou, o assunto dele não foi cuidar do povo e levar o povo para sobreviver. Ele foi contra as autoridades, não contra o povo, contra as autoridades. Então, se tem um falso profeta, vai ter muitos falsos profetas. Se tem o tal falso profeta, também tem muitos falsos profetas que vão ser usados para fazer sinais também. Com força, né? Com poder para enganar. Mas não vai ser só um engano para enganar. Vai ser para confrontar. Por exemplo, Moisés, ele foi confrontado quando ele fez aquele milagre da cobra, que o cajado dele virou cobra. Os magos falaram, aqui a gente também faz isso. Jogou os cajados e virou cobra. Só que a cobra de Moisés comeu. Amém? Comeu as outras cobras. Pastor, um outro detalhe assim, né? Eu creio que quando houver esse tempo, assim, muitos deles irão fazer o que? Abolir a própria Bíblia, na verdade. E se a gente, hoje, com uma pregação do que o Senhor tinha dado, né, da gente viver a palavra, né, guardar a palavra, ou seja, vai haver um momento que a gente vai ser como está na palavra, uma carta viva do Senhor. Ou seja, aquele que não tiver a palavra dentro de si mesmo, não poderá repassar para aqueles que não conheceram, não tiveram acesso, sem isso. Por isso, enquanto a gente ainda tem tempo, devemos nos encher da palavra. E isso também é um motivo para a gente ler a palavra e memorizar, né? Porque memorizar. Quando a palavra for tirada, como é que a gente vai pregar também para as pessoas? Muito bom. Então, nós temos aqui o profeta Moisés, ele era manso. Ele era manso. Diz a Bíblia que ele era o homem mais manso da terra. Mas, pastor, quando ele estava em cima do monte, o que ele falou? Os soldados chegou ali, desce, né? E ele falou assim... Não, isso é Elias, isso é Elias. Eu estou falando de Moisés. Moisés. Né? Moisés era o homem mais manso, ele era manso. E Elias, ele queria, mas esse é o... Ele queria, ele tinha um... Não, sonho não. Mas ele queria um dia confrontar, e ele foi levantado para um dia confrontar as autoridades. E aí, você vai perceber com Deus a quem você pertence desses dois grupos. Se você vai estar ajudando. Claro que tudo é uma mistura, não é só um. Mas você vai perceber, será que eu sou desse exército? Ajudando as pessoas, acompanhando no deserto, acompanhando tal. Ou será que Deus quer que eu confronte? Apesar que Moisés também confrontou. Entendeu o mistério? O senhor lembra que a missionária Janai falou? Que vai ter uns que vão preparar e os outros que vão passar. Que vão ir. Isso. Então tá tudo se conectando. Não, ela só falou... Quer dizer, só falou não. Resumindo, ela falou que tinha dois grupos. Uns que preparava e os outros que iam. Entendeu? Quem prepara? Porque às vezes quem vai, mas não sabe preparar os outros. Quem está entendendo esse mistério? Né? Assim como tem pessoa que toca violão, mas não consegue ensinar para os outros. Assim como tem pessoa que foi batizada com o Espírito Santo, mas não consegue ajudar o outro a ser batizado. Quem está entendendo? Amém. Então, tem que ter alguém que vai ensinar. E tem alguém que vai, que nem um bulldog. E vai, cheio de poder, irmãos. Quando for, vai. Você não vai poder ir com medo.
Você não vai poder ir temendo. E num livro que eu li, que muitas coisas que eu estou falando aqui também extraídos desse livro, o Espírito Santo dizia para o escritor: nesses dias, os meus filhos precisam se preparar para terem fé e ousadia. Ousadia. Então, irmãos, isso é uma coisa muito séria, porque às vezes, antigamente no Brasil, quando alguém pregava e gritava, é porque ele tinha ousadia. Mas nós estamos chegando em tempo que nós vamos precisar de um outro tipo de coragem, que é para com ousadia confrontar aqueles que estão pregando a mentira. Imagina alguém tá lá, um falso profeta na praça. Então, nós estamos aqui nesse grande seminário e eu falando, ensinando, tal, e você ali se levantar e falar: seu falso profeta. Aí não vai ter mais aquela coisa, entendeu? Seu falso profeta. E começar a falar o que Deus colocar na tua boca naquele momento. Aí vai sair fogo. Aí vai ser fogo. Vai sair fogo. Amém? Não é mesmo assim. Por isso que eu estou dizendo sempre para nós. Às vezes você acompanha. Nós entre irmãos temos que nos amar. Amém? Amém. Nós entre irmãos temos que nos amar. Nós entre irmãos não há, e não adianta, não há uma necessidade de corrigir, sim. Corrigir sempre. Mas não há necessidade de uma ousadia desse jeito. Agora, quando tiver alguém falando totalmente ao contrário, aí que vai precisar. Aí você vai tirar a papa da língua, que diz, né? Né? E vai falar, não vai falar: deixa eu te ajudar. Quando, por exemplo, um irmão erra, o que nós fazemos? Um irmão ou uma irmã erra, o que a gente faz? Irmãos, irmão, aquele dia você falou algo, irmã, deixa eu te ajudar, tá escrito isso na Bíblia. Mas nessa situação não vai mais ser assim. Ninguém vai falar: deixa eu te ajudar. Ninguém vai ajudar ninguém. Você vai confrontar seu falso profeta. Meu Deus. Entendeu? E aí, talvez em você queima, não sei. Talvez você ouve Moisés e Elias, e algo em você queima para algum lado, né? E não seja tão rápido. Você vai se conhecer com o tempo. Ok? Não seja tão rápido. É só porque isso parece ser forte. Não. É melhor você descobrir com Deus. Amém. Como é, né? É melhor, entendeu? E eu também. Seja o pote e depois vai se afogar. Não é? Já diante do presidente, cadê? Né? Entendeu? Então, irmãos, você no seu interior, você vai começar a perceber. Por quê, irmãos? Deus, ele vai nos preparar para fazer a última grande missão. Mas nós precisamos nos preparar para podermos fazer parte desse mover de Deus. Precisamos de algumas qualidades. E essa qualidade aqui, por exemplo, não é um milagre, porque o milagre virá se você tiver a qualidade. Tanto Moisés como Elias eram humildes. Os dois. Elias era ousado, só que isso não... Aquilo que ele tinha, não era que ele era orgulhoso, ele estava defendendo o Deus dele. Está falando do Deus dele. Mas quando ele estava com Deus, ele era humilde. Quando ele teve que ir para a casa da viúva, ele não falou: eu? Para a casa de uma viúva que não tem nada, não tem nenhum pão? Ele obedeceu a Deus. Entendeu? Isso é humildade. Mansidão. Moisés, o homem mais manso, ou seja, não é ser bobo, mas tem que ter uma mansidão para só usar o poder nas horas certas. E não fazer como Eliseu, que ele viu 42 jovens brincando com ele, ele falou: morram. Vem a ursa aí e coma vocês na hora. Oi?
O urso. Comeu, né? Claro que esses jovens eram jovens fracos, né? Que gostavam de ficar tirando sarro. Irrita. Mas não era para ser, porque na hora da raiva, na hora da ira, você, poxa, né? Mas não pode mais voltar, eles morreram. Acho que por isso que ele não conseguiu assim obter discípulos, porque ele fazia os mesmos sinais e tinha as mesmas características que o próprio Elias. Isso. Mas ele tinha esse temperamento, infelizmente. Amém, irmãos? Interessante é que está pensando aqui agora, Eliseu recebeu unção dobrada de Elias. Na verdade era para ser mais poderoso que Elias, mas Elias que tem a fama de poderoso, de cospe fogo. Né? É porque o mais importante de Elias é porque ele deu o que ele tinha. Ele deu. Né? Ele estava meio nervoso, mas ele deu. Elias estava nervoso, ele falou, fica aí que eu tenho que ir para outro lugar, fica longe de mim. Não é o que tem mais, porque punção, praticamente... Sim, quem sabe passar. Né? Ele tinha mais, recebeu mais do que eles, mas no fim não foi. Mas não passou. Você vê Eliseu com visão e poder, na verdade. Né? A diferença entre ele e Moisés. Moisés tinha mais visão, né? Apesar dos milagres que ele também obtinha também, mas um sabia liderar tais pessoas, o outro tinha... Realmente era assim, como uma situação que a gente estava naquela vez, pastor, na igreja, de ter visto o rapaz fumando e não, tá errado. É tipo uma situação dessa assim. Então as pessoas que já conhecem a palavra, né, já vem um tipo de pessoas para realmente defender a própria palavra, então já vem já com uma explosão. Eu acredito que Elias ele já vinha realmente assim nesse sentido. Já Moisés ele vinha para doutrinar as pessoas, ou seja, pastorear muitas pessoas, né, sendo líder de não sei quantas pessoas e fazer todos entender o que Deus quer é difícil. Então por isso que a gente tem que olhar aqui para uma qualidade. Você tem que analisar. Vamos ser sinceros, irmãos, não adianta. Você foi batizado com o Espírito Santo? Foi. Mas agora você tem que aprender como ajudar os outros a ser batizado. Ou comandar no caminho também. Não, comandar, isso. Não, eu estou dando um exemplo, né? Você obedeceu, mas você vai ensinar os outros a obedecer. Quem está entendendo? Uma coisa é você falar, faça, e uma coisa é você mostrar como funciona, e a pessoa vai falar, nossa, tá melhor obedecer mesmo, obrigado. Quem tá entendendo? Então, nós temos que saber passar o que Deus nos deu. Entendeu? E um pai tem que saber passar pro filho, ou seja, porque, por exemplo, eu posso falar para alguém, ore mais, mas eu posso também ensinar a pessoa a orar. Quem tá entendendo? Né? Então, são essas coisas, por isso que Elias, como a pastora disse, ele no fim, ele foi lembrado, porque ele fez um discípulo. As pessoas se lembram, poxa, naquele momento, Elias e Eliseu, de repente Elias sobe e Eliseu recebe, né? E isso também vem, né? Nós não podemos ser, tipo assim, orgulhoso. Isso aqui é só para mim. Esse poder eu não vou transmitir. Eu não vou ensinar. Não, tem segredo. Esse segredo você não entende. Sim, tem coisas que às vezes não é a hora. Mas tem pessoa que guarda, sim. Né? Talvez não aqui, mas tem servos, pregadores, tal, que eles falam, não, essa cura assim que eu faço, esse poder aí. E às vezes por quê? Porque quando Deus te dá algo, você pode transmitir. Só que poucos vão ali, ora e fala que Deus derrame, desperte também em você. Pastor, no caso, se uma pessoa fizer isso, a gente não está blasfemando contra Deus, porque na própria palavra diz, de graça deste, de graça recebeste, mais ou menos assim, né? Não, sim. Né? Ou seja, a pessoa, ela tem que compartilhar, mas nem todo mundo consegue. Eu acho assim. Tá entendendo? Então, não é que tá blasfemando. Quer dizer, se a pessoa souber, tipo assim, isso aqui é meu. Não posso Aí já é. Não vou dizer que é uma blasfêmia. Vender, negociar. Não. Isso, não vou dizer que é uma blasfêmia, mas é algo muito sério, porque a pessoa tá pensando que ela é o dono daquele poder. Por isso que
nós temos que ter o quê? Mansidão. Não se comprometer com o mundo. Pode falar. Uma pessoa assim não está com sabedoria, porque ele passando isso que Deus deu a ele, ele pode estar em vários lugares ao mesmo tempo. Porque aquelas outras pessoas que ele ensinou vai poder sim, né? Se separar. Sim. E levar mais rápido a palavra, mais rápido a sabedoria para o povo. Então, o problema só quer o erro, só quer fama, mas não transmite, né? Sim. Né? Muitas pessoas, assim, por exemplo, tendo dons e pegando as coisas de Deus e vendendo, negociando, né? Tipo assim, negociando. Na Bíblia tem dizendo que tem que ganhar do mesmo tal jeito. Então pega as coisas que Deus dá e começa a repassar sabe, passando com interesses. Interesse, Então nós temos que saber compartilhar, fazer discípulo, né? E fazer discípulo não é só alguém chegar e falar, hoje você é feito um discípulo. Não, mas é ter as pessoas que ouvem, que sabem receber, porque às vezes talvez tenha alguém que quer passar, mas alguém não sabe ouvir, né? Eu fui um dia desses um momento que eu tive aí num lugar, e um homem, ele começou a falar como se ele estivesse entalado aqui há muito tempo querendo falar, mas ninguém queria ouvir ele. Então quando ele viu que eu estava ouvindo ele, aí ele se empolgou, ele começou a falar coisa nada a ver, mas para mim tinha a ver, foi Deus falando ali pela boca dele, pra minha vida. Ele começou a falar e começou a rir, parecia que ele tipo assim, tava em casa, porque ele trabalha no emprego, que as pessoas vão lá, vou ter que ouvir esse homem, tanto faz, vai, fala logo, eu tenho que ir novo pagar. Mas ele achou alguém que queria ouvir. Então, se a gente quer ouvir, alguém vai aparecer para falar. Também tem isso, entendeu? Quando a gente não quer ouvir, nem Jesus ficou num lugar que ele não foi aceito, irmãos. Quem lembra dessa passagem? Amém. Diz a Bíblia que ele chegou num lugar, Nazaré, ninguém tá me ouvindo aqui, eu tô caindo fora. Né? Então, e saindo, perseverança, até o fim eu vou ficar naquele. Não. Se ninguém ouve, vamos embora. Entendeu? A gente pensa que a gente quer ser santo. Santo demais não. Santo a gente tem que ser. A gente quer ser correto demais e acaba deixando de ouvir o que Deus quer. Que a gente, ou fazendo até a mais. Se a pessoa não está ouvindo, ou se é um grupo que, né, não está ouvindo, Jesus ele foi. Entendeu, irmãos? Então, nunca. Você também tem que saber o momento de parar. Talvez isso não vale para agora. Mas talvez lá no futuro, você tem que saber a hora de parar. Você não precisa perseverar até o fim, né? E ninguém está ouvindo. Não, vai para outro lugar, onde vão te aceitar. Amém? Amém. Porque você quer dar fruto, você quer ver resultado. Pronto. E agora nós vamos finalizar. Não se comprometer com o mundo e o engano. Porque, irmãos, vai ser tão sedutivo. Porque vai ter um poder. O poder, os profetas ali. Nossa, esse profeta assim, parece interessante, ó. Será que eu não devo ir para o grupo dos falsos profetas? Achando que é o verdadeiro. Né? Isso. Né? Achando que é o verdadeiro. Nossa! Sendo que do lado do povo de Deus também vai haver. Ter generosidade espiritual e, por fim, ousadia. Ok? Eu vou dar uma passagem bíblica aqui para vocês, para inspirar. E nós estamos finalizando e vamos orar. Zacarias 4. Todo mundo conhece essa passagem bíblica. Zacarias 4. Quem lembra? Não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Todo mundo sabe. Mas o que você e eu talvez não sabíamos é que lá também fala Zacarias 4, versículo 6. Ok? O que nós não sabemos, amados irmãos, irmãs, é que aqui está falando das duas testemunhas. Está escrito assim:
Ó, só para você ver aqui, tem um profeta que ele tinha visões, ele via coisas poderosas de Deus, ele via cavalo, um de outro, ele via anjo derramando o Espírito de Deus em toda a terra, mas quando ele viu aqueles 2 seres, ele ficou assustado. Zacarias 4, 6. No 3 que está dizendo das oliveiras, né? Zacarias 4. Malaquias, Versículo 2. Ó, Deus está perguntando para o profeta: o que você vê agora? O profeta respondeu: vejo um candelabro. A gente já ouviu candelabro, né? De ouro maciço, com uma vasilha de azeite em cima. Ao redor da vasilha há 7 lâmpadas. E cada lâmpada tem 7 tubos com pavios. Aí vem, vejo também 2 oliveiras. A gente não leu isso em Apocalipse? Então perguntei ao anjo: o que é isso, meu senhor? Ok? Vamos lá para baixo. Lá para o versículo 11, que está o esclarecimento. Então perguntei ao anjo. Aí ele está perguntando aqui, ó. O que são as 2 oliveiras? Uma de cada lado do candelabro? E o que são os 2 ramos de oliveira que derramam azeite dourado por 2 tubos de ouro? Aí o anjo pergunta: você não sabe? Então ele me disse: olha só, eles representam os 2 ungidos. Os 2 ungidos que ficam na presença do Senhor de toda a terra. Então, irmãos, esses 2 ungidos, eles estão lá já há muito tempo. E olha o que a Bíblia diz, esse detalhe: eles estão na presença de Deus. Nem no céu todo mundo está na presença de Deus assim perto. Você acha que todo mundo está tão perto de Deus como todo mundo? Não. Mas esses 2, no céu, eles estão diante do Senhor. Quando Elias, o profeta, foi usado por Deus, ele disse: eu estou diante de Deus. A primeira palavra que ele disse para o rei Acabe foi: vive o Senhor, eu vivo diante dele. Quando o anjo Gabriel veio falar com Maria, com Zacarias, e Zacarias provocou o anjo e disse: como que vai acontecer? Eu já sou velho, a minha esposa já é avançada em idade. Como? O anjo falou: eu nem queria dizer meu nome. É o anjo que está dizendo: eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. Então, Gabriel não era qualquer anjo. E esses profetas não são normais. Será algo maravilhoso que Deus quer fazer. No fim eles vão morrer, mas vão ressuscitar depois de 3 dias e meio. Amém? Quando chegar a época, Deus vai despertar você para você entender que eles chegaram. Quando chegar a época de você também ser usado dessa maneira no perigo, você já vai ser usado agora. Mas quando chegar essa época dramática, Deus vai despertar você. O que Deus quer de nós? Preparação. Preparação. Não se misture, comprometa com o mundo. E muitas vezes a gente fica só naquelas coisinhas, mas é muito mais além. Medite nisso. O que é se comprometer com o mundo? Amém? O que é se comprometer? Muitas vezes a gente diz, só pega isso. Isso também, tá certo. Mas tem muitas coisas que sem perceber a pessoa tá ali se comprometendo. Amém? E eu vou te dar um pensamento para você pensar. Esses profetas eram tão assustadores, no bom sentido, que até o profeta Zacarias, quando viu eles, ele perguntou: quem são esses? Quem são esses? Eu estou vendo que... Como que pode
eles serem uma árvore, uma oliveira. Que negócio poderoso é isso? E eu quero fazer essa comparação para você entender. Era um profeta, Zacarias, olhando para 2 profetas que ainda não existia e até hoje nunca existiu na terra. A surpresa, a arma especial de Deus são os profetas. A arma especial de Deus são esses 2, mas é você também, nesses últimos dias. Descubra, se conheça, ore a Deus. E Deus vai te revelar coisa maravilhosa. E uma palavra que tem havido de muitos servos de Deus é, por Deus, claro, que aquilo que Moisés fez é muito pouco para aquilo que vai ser feito nesses últimos dias. Aquilo que Elias fez é muito pouco para aquilo que Deus preparou para você nesses últimos dias. As 2 testemunhas morrem, mas o que é para fazer eles fizeram. Então não tenha medo, não deixe o medo parar você, porque você pode dizer, se alguém vai morrer mesmo, para que eu vou fazer? Já vou morrer mesmo? Não, faça até o fim da tua vida o que Deus quer de você. Amém? Vamos levantar.